Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Meu Jesus, a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, a fim de que tudo que eu fizer tenha o sinal do teu abençoe-te. Amém. Narrando aqui, os acontecimentos do Livro do Céu, no volume 25, com o título A Festa que prepara a pequena filha ao menino Jesus. Como o torna feliz. Adão, primeiro sol, exemplo do artífice. A pequena filha Luísa Picarreta, não é? Que em 25 de dezembro de 1928, ela diz assim: estava a pensar no nascimento do menino Jesus e pedia-lhe que nascesse na minha pobre alma, e para lhe cantar hinos de louvores e lhe fazer cortejo no ato do seu nascimento, me fundia no santo querer, na santa vontade divina. Me fundia no santo querer divino. E girando em todas as coisas criadas, queria animar o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra e tudo com meu te amo. Queria colocar todas as coisas criadas como expectante no momento do nascimento de Jesus, a fim de que todas lhe dissessem: amo-te e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Agora, quando isso eu fazia, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas no ato de nascer de Jesus. E assim que o amado menino saía do seio de sua mãe celestial, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos como em coro diziam: te amo e queremos o reino da sua divina vontade sobre a terra. E queremos o reino da sua vontade sobre a terra. Meu te amo, no querer divino, corria em todas as coisas nas quais a divina vontade tinha sua vida. E por isso, todas louvavam o nascimento do seu Criador. E eu via o menino recém-nascido, que lançando-se em meus braços, todo trêmulo, me disse: que bela festa me preparou a pequena filha do meu querer. Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine a minha vontade. Quem vive nela, na minha vontade, tudo pode dar-me e pode usar todos os estratagemas para tornar-me feliz e fazer-me sorrir, mesmo no meio das lágrimas. Por isso, eu estava esperando-te para ter uma surpresa tua de amor em virtude do meu querer divino. Você deve saber que a minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo o que deveria servir para o reino da minha divina vontade, que deve ser reino de felicidade e de possessão. Por isso os meus trabalhos então terão os seus plenos frutos e se transformarão para mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. Enquanto isto dizia, desapareceu, mas depois de pouco tempo voltou dentro de um berço de ouro, vestido com uma pequena veste de luz, e acrescentou: minha filha, hoje é o meu nascimento e vim para te fazer feliz
com a minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia a quem vive em minha divina vontade. Não dar o meu primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu, e te apertando fortemente ao meu pequeno coração, fazer-te sentir os meus batimentos que fazem sair fogo, que gostaria de queimar tudo o que não pertence à minha vontade, e o teu bater coroando no meu pequeno, e o teu bater ecoando no meu, repete-me o teu querido refrão: tua vontade reine como no céu, assim na terra. Repita sempre, se quiser me fazer feliz e acalmar o meu choro infantil. Olhe, o seu amor me preparou um berço de ouro, e os atos, em minha divina vontade, me prepararam a veste de luz. Não está contente? Depois disto, continuava os meus atos no fiat divino. Punha-me no Éden, nos primeiros atos da criação do homem, e o meu doce Jesus, movendo-se no meu interior, me disse: minha filha, Adão, o primeiro sol humano, investido pelo nosso querer, os seus atos eram mais que raios de sol, que se alongando e se alternando, se alongando e se estendendo, deviam investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos em um, como palpitantes nestes raios, concentrados todos no centro deste primeiro sol humano, os quais todos deviam ter virtude de formar o seu sol, sem sair do vínculo do primeiro sol, porque, tendo princípio e vida de cada um deste sol, cada um podia ser sol por si mesmo. Como foi bela a criação do homem. Oh, como superou ao universo inteiro. O vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio da nossa onipotência. Que nossa vontade una em si devia manter a inseparabilidade de todos. A vida comunicava e que une a todos. A vida comunicativa e que une a todos. Símbolo e imagem da nossa divindade. Que somos inseparáveis e que, se bem somos três divinas pessoas, três pessoas divinas, somos sempre um, porque uma é a vontade, uma é a santidade, uma é a nossa potência. Por isso, sempre é visto o homem por nós como se fosse um só, apesar de que devia ter a sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Era o amor incriado que vinha criado por nós, no homem, e por isso devia dar de nós e assemelhar-se a nós, e a nossa vontade única, que age em nós, devia agir única no homem para formar a unidade de todos os vínculos, inseparável de cada um. Por isso, o homem, ao subtrair-se do nosso fiat divino, deformou-se. O homem, ao sair da nossa vontade divina, deformou-se e desordenou e não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade, nem com seu Criador, nem com todas as gerações. Sentiu-se como um corpo dividido e despedaçado em seus membros, que não possui mais toda a força do seu corpo inteiro.
Eis porque a minha divina vontade quer entrar de novo como o ato primeiro na criatura, para reunir os membros separados e dar-lhe a unidade e a inseparabilidade, como quando saiu das nossas mãos criadoras. Nós nos encontramos na condição de um artífice que fez a sua bela estátua, que fez ficar admirados o céu e a terra. O escultor ama tanto esta estátua que pôs a sua vida dentro dela, assim que cada ato ou movimento que ela faz, o escultor sente em si a vida, o ato, o movimento da sua bela estátua. O escultor a ama com amor de delírio. Não sabe separar-se o seu olhar dela. Mas, em tanto amor, a estátua recebe um encontro. Choca e fica despedaçada nos membros e na parte vital que a tinha vinculada e unida com o escultor. Qual não será a sua dor? Qual não será a sua dor? A dor do escultor. E o que não fará aquele, o escultor, para refazer a sua bela estátua? Muito mais que ele a ama ainda, e ao amor delirante se adicionou o amor doloroso. Tal se encontra a divina vontade. Tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É nosso delírio de amor e de dor, porque queremos refazer a bela estátua do homem. E como o choque aconteceu na parte vital da nossa vontade, que ele possuía, restabelecida ela nele, a bela estátua será refeita e o nosso amor ficará satisfeito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que a minha divina vontade tenha a sua vida. Depois acrescentou, com um acento mais terno: minha filha, nas coisas criadas, a divindade não criava o amor, mas as sombras da sua luz, da sua potência, da sua beleza e etc. Assim que se pode dizer que, ao criar o céu, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra, eram as nossas obras que colocávamos fora, e as flores das nossas belas qualidades. Só para o homem, este prodígio grandioso de criar a vida e a vida do nosso mesmo amor, e por isso está dito que foi criado a nossa imagem e semelhança. Por isso, o amamos tanto, porque é vida e obra que saiu de nós, e a vida custa mais que tudo. Então é aqui a bela lição, né, de Jesus, explicando para Luísa Picarreta o que aconteceu no início, não é? Que ele é o artífice de tudo. É aquele escultor, né, que fez aquela bela estátua, se referindo assim ao homem, né? Deu o exemplo da estátua que um escultor faz com tanto amor, coloca a sua vida ali, não é? E uma correspondência para que essa estátua tenha aquela coisa do seu escultor, não é? E ele faz com tanto amor esta estátua. E quando vê que ela se quebra, né? Há aquela dor, porque ela quebra justamente ali naquele ponto onde a estátua é semelhante ao escultor. Então Deus está se referindo, não é, a Adão, aquele que foi feito por Deus, né? O primeiro homem que Deus criou para habitar a terra, e justamente o fez com muito amor e deu vida, não é? Ele não fez o homem como fez a obra da sua criação, né? Criou todas as coisas belas também, não é? Tudo que existe no universo, as coisas grandiosas, principalmente, né?
o mar com os seus limites, o sol que vem a cada dia e faz o seu ato de brilhar, né? Dar calor e brilhar, trazer o sol para a terra para maturar os frutos, dar cor às plantas, às flores, né? Tem aí todo um processo daquilo que o sol é e para qual foi criado, né? Assim também a lua, as estrelas. Enfim, Deus fez tudo isso muito belo, mas nenhuma dessas coisas tem vida. Aquele que ele fez com vida e que é sua semelhança é o homem, né? Que ele criou e colocou nele também a sua própria vontade. Então, aquilo que percebi aqui do texto é que Jesus fala, né, que é um amor que também se tornou doloroso, né? O amor que delirou ao fazer essa coisa tão bela, delirou ao fazer o homem, né, a sua imagem semelhança, né? Fez o homem semelhante a si, colocou a vida, né? Colocou a sua vontade também, a vontade que estava em Deus, é a vontade que ele colocou no homem, deu essa vida, né? Então ele falou que essa coisa bela que é o homem, que ele delirou ao fazê-lo e fez com tanto amor, né? Tornou-se também um amor doloroso. Por quê? Porque o homem rompeu, assim como aquela estátua que ele deu exemplo, que se rompeu. O escultor fez com tanto amor, colocou ali uma característica sua e essa estátua rompe e perde aquela característica sua, né? Então o escultor fica, né, desanimado, triste, desiludido, porque aquilo que ele fez com tanto amor acabou por se quebrar. Então ele sentiu essa dor também com Adão, aquele a quem ele deu vida, né? E fez a sua imagem e semelhança, colocou nele a sua vontade, tem esse vínculo de união perfeita com Deus. E o homem quebra esse vínculo de união, sai da sua vontade, sai da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Então foi Jesus narra aqui nesse amor doloroso desta situação que se dá aqui com Adão, né? Então ele pede a Luísa, né, para corresponder ao seu amor, para fazer a sua vontade, dar esse projeto a ela, né, para explicar a dimensão da divina vontade, explicar que aquilo que era com Adão, Deus quer restabelecer com a humanidade, né? Que Ele é o Criador, quer isso com a criatura, quer voltar a esse vínculo com a criatura como havia com Adão no início, antes dele romper e fazer a sua própria vontade e desobedecer a Deus, né? Então Deus quer restabelecer isso e recomenda a Luísa aqui, né? Explicando como ele sente, né? O que ele sentiu ao criar Adão e dar vida e o que ele sentiu com o abandono de Adão, com o abandono da sua vontade, né? Ele desligar de ter essa união com Deus, né? E então foi isso assim que percebi deste texto e consigo explicar. E no início também a Ana Luísa faz aqui uma coisa que Jesus fica muito contente, né? Que ele quer dar, porque ele falou que a divina vontade, a sua vontade pode muita coisa, né? Ele quer dar isso em posse, né? De novo, para que o homem tenha posse, né? Dessa grandiosidade de que é o Deus, né? O Deus de amor, o Deus que nos criou. Então, a Luísa pensava, estava aqui no pensamento de quando Jesus, né? Na véspera daquela expectativa do nascimento de Jesus, né? Todo Natal todo mês de dezembro, não é? A gente está naquela expectativa, no advento, de recordar, né, o nascimento de Jesus, trazer presente esta data, né? Então a Luísa preparou todo um conjunto de coisas para poder agradar ao Deus menino, não é? Fazendo-se ter em si na sua mente, né? Aquela coisa de, olha, vamos adorar ao nosso Criador, mais ou menos como fazia São Francisco, né? Chamava Irmã Terra, né? Irmão Ar, Irmã Água, Irmão Pássaro, né? Toda a criação, né? Ele queria louvar com toda a criação a Deus e queria toda a criação também, né?
louvasse a Deus. E mais ou menos a Luísa faz a mesma coisa. Na expectativa do nascimento ela põe a criação para poder adorar o seu Criador, né? Para poder adorar o seu Criador. E isso de facto acontece, porque quando Jesus narra, não sei se é nos escritos da mística Maria Cecília Beix ou outra que ele narra, né? Quando se narra o seu nascimento, a sua ressurreição, aliás, ele foi, né, colocado ali no sepulcro e colocaram aquela pedra, mas quando foi o momento de ele, no terceiro dia, ressurgir a vida, né, que a vida começou a retornar no seu corpo, e quando ele sai dali do sepulcro, o sol brilhou mais, como se fosse assim, né, dar as boas-vindas de novo ao seu Criador. O sol brilhou, deu ali o ar da sua graça. As flores se levantaram como se querendo assim, tá vendo quando as flores estão assim murchinhas e depois, né, com calor e o sol assim, tem momento que eles ficam murchinhas, né? É um período que elas estão assim meio murchas, depois quando tá o amanhecer, aquela alba das primeiras horas do dia, né, ela se revigora, fica assim fresquinha, bonitinha. Então foi mais ou menos assim, né? As flores deram assim o ar da sua graça, como que louvando mesmo, né? Louvando e agradecendo ao seu Senhor. Então a natureza, os passarinhos gritavam também, né? Então a natureza, né, a corresponder e a estar ali presente para como que dizer assim, né? Olha, o nosso Criador está aqui, está de volta. Assim como as pessoas se alegraram, né? Madalena, quando viu o Senhor, se alegrou, né? E correu, como diz o Senhor, ele falou, vai e anuncia aos teus irmãos, né? Que eu tô vivo. E ela foi correndo com muita alegria, né? Dizendo, olha, o Senhor ressuscitou e não sei o que, né? Aquela euforia. Então, assim também a natureza, né? Então, foi ele que criou o homem, foi ele que criou todas as coisas e a natureza. Então, a natureza corresponde, né, ao seu Senhor. Ele já queria também dar de presente no nascimento de Jesus, né? Tendo ali a criação, porque na divina vontade a dimensão das coisas tem um outro olhar, tem uma outra maneira, né? Tem quem fica nesse vínculo de união com a vontade de Deus, né? Consegue ter posse e domínio de tudo aquilo que Deus fez, né? Porque o homem é superior a todas as coisas que Deus fez, né? Então, com a vontade divina e pelo poder divino, a natureza realmente se volta, né? Para poder se alegrar com aquele que o criou, aquele que o fez, né? Então, Luísa Picarreta queria, mais ou menos assim como São Francisco de Assis, né? Trazer tudo o que Deus fez, né? Que ele chamava de irmãos, né? Então, o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra, né? Para que todos pudessem dizer, né? Te amo para Jesus. Que tudo pudesse dizer com o amor de Luísa Picarreta, né? Assim também toda a natureza pudesse dizer ao Criador que amava, né? Colocar tudo assim na expectativa do nascimento de Jesus, né? A fim de que todos pudessem dizer amo-te, amo-te, né? És o nosso Criador, amamos-te. Algo assim, né? Do gênero. E queremos, né? Já que o Senhor vem, nos apresenta esse projeto divino da sua vontade divina, então vem e nós te amamos e queremos que esse reino venha sobre a terra, né? Então Jesus ficou muito contente com isso que a Luísa fez para dar as boas-vindas no seu nascimento, né? E dizer te amamos, né? Te acolhemos. É isso que o Senhor quer, que o amemos, que o acolhamos e que façamos a sua vontade, porque ele veio para restabelecer isso, né? Ensina o que é a vontade divina, a Luísa Picarreta, que é a primeira, aquela que Deus escolheu para trazer esse projeto dessa santidade divina, né? A santidade da sua divina vontade. Então ele quer isso mesmo, né? Dá muitos ensinamentos a ela para fazer retornar isso mesmo, né? Que o homem possa viver novamente unido a Deus, fazendo a sua vontade, né? Que a união da criatura com Deus é grandiosa e pode muito e pode tudo, porque Deus é aquele que pode tudo.
Então, ele estando unido com a criatura, né? O que não poderá fazer essa criatura com a sua união. Então, Deus quer dar a posse de tudo isso, né? Que ele tem para a criatura, né? E precisamos pedir que esse reino venha, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, né? Ele diz que já ensinou o Pai Nosso com vista a trazer esse reino sobre a terra, restabelecer esse reino de como era no início com Adão, né? Por isso ensinou a oração do Pai Nosso. Muitos de nós não tínhamos consciência, né? Mas ele veio reafirmar isso com esses escritos, dizendo, né? Tudo o que ele fez com a redenção era a preparação para trazer esse reino da divina vontade, que é viver como Adão vivia antes de quebrar aquele vínculo com Deus, né? Então precisamos pedir, né? Que venha o teu reino e que se faça a vossa vontade, né? Assim como é no céu, possa ser também aqui na terra, né? Então é isso que precisamos pedir e agradecer a Deus por tudo, não é? Por nos ter dado Luísa Picarreta, que deu o seu sim, né? Fez o seu fiat para poder fazer a vontade de Deus e o Senhor manifestar essas verdades do seu amor e da sua vontade, né? Amém. Pedimos a nossa Mãe Maria que nos ajude a pedir esse reino, né? Que ele se restabeleça, né? No coração de cada um e que possa dar frutos e que aconteça aquilo que Deus quer, né? Que aconteça na terra assim como que aconteça na terra aquilo que já acontece no céu. Que nossa Mãe nos ajude nessa caminhada, né? Da busca do entendimento desse reino, para estarmos nessa ligação com Deus e que esse reino aconteça porque é sua vontade. Que Maria nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Descei querer supremo e vinde reinar sobre a terra. Amém.